Olá, sejam bem-vindos a mais uma ecoconferência, esta no âmbito do debate do Estado da Nação, que irá decorrer no Parlamento a 20 de julho. Um dos temas que estará em debate será a economia nacional e os seus desafios para este ano. E para nos ajudar a discutir estes temas e outros temas relacionados com a economia, temos connosco Francisco Franco, professor da Nova SBE, com vários trabalhos feitos na área da macroeconomia e das finanças. Obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado pelo convite. Comecemos então pelo crescimento do PIB. No primeiro trimestre, os números mostraram uma taxa de crescimento homóloga na ordem dos 2,5%, colocaram Portugal entre as economias mais pujantes da zona euro. No entanto, os números que já se conhecem do segundo trimestre falam de um abrandamento considerável da economia. O que é que podemos esperar deste segundo trimestre e até ao final do ano? Bom, vamos dizer que um abrandamento está a ocorrer já há 3-4 trimestres, porque depois do colapso do PIB durante o Covid, houve uma recuperação muito forte do PIB, e era expectável que a taxa de crescimento do PIB voltasse a média natural, normal, que nós economistas chamamos potencial do crescimento da economia. Por isso havia esta taxa que estava a voltar para este número de taxa de crescimento potencial. Mas, além disto, a recuperação pós-Covid foi também acompanhada por um evento inflacionista muito forte, ou seja, houve vários choques que aumentaram a inflação, todo o mundo praticamente, e isto causou uma política monetária muito restritiva, que começou já em junho de 2022, e agora esta política monetária restritiva está a transmitir os seus efeitos contracionistas à economia. Por isso, também o abrandamento do PIB não é só voltar a uma taxa de crescimento natural, mas também a ter um efeito negativo do lado da procura por causa da política monetária restritiva. Uma chegada então da política monetária à economia, sim, digamos assim. Falávamos dos dois fenómenos porque é sempre redutivo de falar só de uma força, havia estas duas tendências que estavam a juntar-se. E olhando agora para o contexto da zona euro, verificamos, por exemplo, que a zona euro, tal como a Alemanha, estão neste momento numa recessão técnica com 2 trimestres de crescimentos negativos. É previsível isso também acontecer na economia nacional ou ainda é cedo para prever essa situação? Bom, previsões, erramos sempre nas previsões, infelizmente os economistas não conseguem prever a curto nem a médio prazo, mas o que podemos ver é uma tendência. O diferencial positivo de crescimento que Portugal teve com o resto da Europa é o resultado da composição setorial da sua economia, ou seja, os serviços, em particular o turismo, está a ajudar muito esta taxa de crescimento do PIB, e por isso eu diria que no terceiro trimestre, por causa do turismo, vai voltar a haver um impulso positivo por Portugal. As previsões da grandes instituições como a IMF, a Comissão Europeia, a OECD, pontam todas a uma taxa de crescimento 2,6, 2,7. Exatamente, 2,5. O que é mais preocupante é 2024. Ou seja, estava a dizer que a política monetária demora tempo a ser transmitida na economia real e, no fundo, o efeito máximo da política monetária é ocorre tipicamente depois de 2 anos. Por isso, demora o impulso de um aumento da taxa de juros e o efeito cumulativo deste aumento da taxa de juros chega depois de 2 anos. Por isso, em 2024, podemos prever que os efeitos contracionistas sobre o lado da procura da política monetária vão ser muito mais fortes e vamos ter uma taxa de crescimento mais baixa, infelizmente. E tocando no caso do mercado do emprego, que é constantemente falado, quer seja pelo Governador do Banco de Portugal, quer seja pelo Ministro das Finanças, como sendo uma variável crucial deste crescimento, que tem sido claramente mostrado uma grande resiliência, em que o número da população empregada está em valores máximos históricos, mas, no entanto, a taxa de desemprego tem subido nos últimos 3 trimestres. No primeiro trimestre tivemos uma taxa de desemprego na ordem dos 7,2%, que é a mais elevada nos últimos 2 anos. O que é que nós podemos esperar em termos de mercado de emprego?
Bom, aqui também as previsões são difíceis. Diria, como há uma taxa de crescimento natural do PIB, ou seja, potencial, há uma taxa de desemprego que se chama natural, não é uma boa palavra, vamos dizer, de equilíbrio, que não é bem identificada, mas se faz uma média do pós-troika, diria que é à volta do 6,5%. Okay. Por isso, um 6,5% representa a taxa de desemprego quase normal. Natural, exatamente, em Portugal. Agora, houve provavelmente um aumento para o abrandamento também no setor da construção, que nos últimos trimestres ativa a decrescer. Vamos provavelmente voltar a ter algum emprego por causa do turismo no terceiro trimestre. E em 2024 podemos prever que, infelizmente, o emprego pode sofrer por causa dos efeitos negativos sobre a procura da política monetária. E que indicadores você apontaria ou que estaria mais atento agora de observar relativamente ao segundo trimestre para prever um pouco o que é que será a economia até ao final do ano? Que indicadores é que está à espera para fazer uma análise mais fina sobre o estado da economia nacional? Bom, indicadores de curto prazo não são fáceis. Há indicadores de altíssima frequência que o Banco de Portugal produz e que estão a ser alinhados com uma taxa de 2,5% agora. Por isso eu diria que é um indicador que apanha a informação mais em real time, vamos chamar, da economia portuguesa, porque não temos um conjunto de indicadores que nos permitam dizer neste momento como está a economia. Este indicador interessante, quase novo, vamos dizer, do Banco de Portugal, já tem 1 ano e meio, 2, que foi desenvolvido durante a pandemia, está a controlar o nível do consumo de eletricidade, o nível de transações do multibanco. Por isso, tem dados de alta frequência que são muito interessantes para poder fazer estas projeções. Nomeadamente em termos de procura interna, que é um dos indicadores. Exatamente. Voltando então, tocando nesta parte da procura interna, do consumo das famílias, a inflação tem sido uma variável extremamente danosa para o orçamento familiar. Os últimos dados da inflação apontam para uma taxa de 3,4% em junho. Este abrandamento tem vindo a acontecer desde outubro, quando se atingiu a taxa de inflação mais elevada dos últimos anos, na ordem dos 10%. Isto é previsível que a taxa de inflação possa continuar a descer até ao final do ano, ficando mesmo perto dos 2%, abaixo dos 3%? Penso que vai continuar a abrandar. Agora, esta descida da taxa de inflação rápida foi causada também pelos preços dos carburantes, dos combustíveis, que ajudaram que agora foram negativos quase, por isso ajudaram esta descida da taxa de inflação. Há um outro componente da taxa de inflação que parece ser mais persistente, o core inflation, ou seja, tudo o que é que não é matérias-primas e energia, que infelizmente mostra uma tendência a ter uma inflação mais estrutural, não é estrutural porque ainda não é, felizmente, mas que pode levar a inflação de permanecer um pouco mais tempo. Agora, somos prisioneiros também dos eventos geopolíticos. Hoje se falava já que não vai haver um acordo para o grão, para os cereais. A Rússia não vai permitir à Ucrânia de exportar cereais. Este podia ser um novo choque de oferta que infelizmente podia novamente podia resultar em novas tensões inflacionistas. Por isso, se vamos excluir qualquer tipo de cenários negativo, como a eventualidade de um novo embargo sobre as cereais, a inflação sim vai continuar a descer. A política monetária fez o seu trabalho, acho que foi muito agressiva e, em realidade, muita da inflação que nós vivemos foi causada provavelmente mais para o lado da oferta que do lado da procura, e esta oferta está a normalizar-se se não acontecem outros eventos. Mas não antevê, no Fórum de Sintra, os 4 principais bancos centrais foram muito fortes na mensagem a dizer que farão de tudo para baixar a taxa de inflação, custo que custar, e apontam mesmo a possibilidade desta taxa de inflação, aliás, da taxa de juros permanecer
elevada durante mais tempo do que era esperado, justamente para aumentar esta taxa de inflação. No entanto, vê-se uma mensagem por parte, nomeadamente, do BCE, pressionando os governos para retirarem estes apoios que durante, sobretudo depois da pandemia, para mitigar a subida da inflação nas famílias. Acha sensato este tipo de política, ou seja, retirar estes apoios já, ou deveria-se aguentar mais algum tempo? Agora, as duas políticas macroeconómicas, seja a fiscal dos apoios, seja a política monetária, operam do mesmo lado, ou seja, do lado da procura. E ter políticas fiscais, vamos dizer, expansivas, porque está a ajudar as pessoas, não ajuda o trabalho da política monetária restritiva, vai no sentido oposto. Por isso, os banqueiros centrais, obviamente, têm este discurso porque querem que a própria política monetária seja o mais eficaz possível. Agora, do lado dos apoios, os governos têm que ter em consideração este efeito sobre a procura que pode abrandar o retorno da inflação a um nível mais sustentável, mas também, obviamente, dado que a inflação tem um impacto muito forte sobre o rendimento real das pessoas, tem que ter isto em consideração. Como é que se faz isto? Se pensa que agora temos capacidade de pensar as políticas fiscais um pouco mais inteligentes, ou seja, que sejam mesmo orientadas para as pessoas que realmente necessitam, ou seja, políticas fiscais que não são tão transversais à população, que são macro, médias e vão apanhar todas as pessoas. Como é que se podia fazer isso? Um exemplo. Por exemplo, dar subsídios às pessoas com rendimento mais baixos, em vez de dar subsídio a todas as pessoas têm um certo rendimento. Okay. E nestes subsídios a pessoa mais baixa também fazer isto de forma mais progressiva e neste segmento das pessoas mais baixas. Ou, não digo que sejam políticas fáceis de implementar e tipicamente se diz, não fazemos isto porque de cada maneira são muitíssimas pessoas e é muito difícil identificar estas pessoas. Mas ser difícil não é uma resposta correta, porque hoje, no 21º século, temos que fazer políticas fiscais do 21º século. E por isso temos que ter a capacidade de ir a atingir as pessoas que necessitam e não todas as outras, para também não ter efeitos colaterais que não são desejáveis, como contrariar os efeitos da política monetária, que depois tem que ser mais restritiva, mais forte para atingir. Ou seja, uma das formas de ir ao encontro do que os bancos centrais estão a pedir seria atuar de forma mais incisiva sobre estes grupos mais vulneráveis, mas retirando os apoios gerais. É isso? Exatamente. Ok. Relativamente à dívida pública, que também é um tema que tem vindo à discussão, nós temos visto e ouvido alguns governadores falarem sobre a redução da dívida pública, se bem que o estoque da dívida não está a cair, mas sim o rácio face ao PIB. O que nós verificamos através do Programa de Estabilidade de 2023-2027, estamos aqui a falar de que este rácio deverá baixar pela primeira vez em muitos anos dos 100% em 2025. No entanto, o estoque da dívida continuará a subir para valores recorde e os juros atingirão pela primeira vez um valor superior a 8,5 mil milhões em 2027. Na sua ótica, pensa que seria essencial e muito importante haver uma política que fomentasse este corte do estoque da dívida pública, ou o foco deve continuar sobre o rácio? Não, o rácio. É muito simples. Se eu sou um bilionário e se tenho 100 mil euros de dívidas, não me importa. Se não sou um bilionário e tenho 100 mil euros de dívida, importa. Por isso, o rácio é conceptualmente a métrica correta. E sobre a descida da dívida pública, as metas são muito importantes. É verdade que temos que ter uma dívida pública mais baixa em rácio do PIB, obviamente. Sobre vamos dizer, o tempo para chegar lá, temos que também ser elásticos, na minha opinião, porque temos que ter metas que são metas estruturais.
temos que deixar um pouco de ter metas muito conjunturais, onde, por exemplo, um ano, como este ano, conseguimos abaixar a dívida em rácio de maneira considerável, porque o PIB cresceu muito em 2022, por isso ajudou imenso, obviamente, a reduzir este rácio, e depois tentar fazer esforços enormes se um ano o PIB não cresce, porque obviamente vai ser muito mais complexo descer a... Mas esse é o problema do stock, não é? O problema é que o stock está lá sempre, o crescimento é que varia. Mas o stock, continuo a dizer, é um conceito que tem a sua importância, mas o conceito correto é o conceito de relativo ao rendimento que se produz. E esta volatilidade em que uma regra, por exemplo, como a regra do Pacto de Estabilidade implica, e vimos que durante o Covid regras foram posticipadas, ou seja, não foram atuadas e vão recomeçar a ser válidas a partir de 2024, porque era impossível. Ou seja, havia uma prociclidade nas regras que criava uma impossibilidade a qualquer país de respeitar a regra que fosse acima de 60% naquele ano. Porque lembro que a regra diz que temos que atingir os 60% do PIB e temos que ajustar de um 20º cada ano, não, praticamente. Mas parece que essas metas estão ultrapassadas ou devem ser mais amplas? Podem ser pensadas de maneira mais inteligente, ou seja, que não sejam dependentes da taxa de crescimento anual, mas que sejam dependentes de uma taxa de crescimento estrutural, mesmo se é difícil de medir, ou seja, que sejam mais indicativas de um esforço estrutural para atingir uma certa dívida, uma certa ratio de dívida sobre o PIB, e que não seja porque temos um ano de crescimento extraordinário que conseguimos respeitar esta regra, ou o oposto, um ano onde não há este crescimento. Ok. Tirando uma fotografia da economia nacional, e com base no que falámos aqui, em que falamos de um PIB que está a crescer, falamos de uma criação de emprego que está a acontecer, e pelas suas palavras também deduzo que a dívida pública não é um problema tão grande quanto isso, pelo rácio estar a descer. Se tivesse que identificar 3 grandes desafios da economia nacional, o que é que nos diria? Desafio estruturais, ou seja, estavam a crescer, mas não estavam a crescer muito. Qual é a taxa de crescimento potencial da economia? Esta é a métrica que o país tem que melhorar, tem que aumentar, sem dúvida. Isto se faz com um aumento da produtividade da economia. A produtividade real, ou seja, não a produtividade medida em um ano, mas a produtividade de médio e longo prazo que se consiga medir. Falamos de dívida pública, não acho que não seja um problema. Acho que o ajustamento da dívida como está agora, não me parece, das finanças públicas, parece ser num caminho correto. Mas, infelizmente, há outros elementos, que são elementos de médio e longo prazo, como as mudanças demográficas que este país está a viver, que vão fazer sim que o que nós falamos, o déficit que estamos a falar implicitamente hoje em dia, não vai ter muita importância relativamente ao déficit que vamos ter por causa das mudanças demográficas. Estes são problemas estruturais de médio e longo prazos que podem fazer, sim, explodir a dívida e criar um estado social insustentável no médio e longo prazo. Diria que estes são os problemas que nós temos que pensar de afrontar e de começar a propor soluções a implementar agora ou ontem. Uma perspectiva de médio e longo prazo. Exatamente. Para ter efeitos. Por isso eu diria que é esta ótica que nós temos que adotar. E o próximo trimestre é importante, o 2023 é importante, mas diria que temos que começar a pensar no Estado da Nação com uma ótica de 10 anos, 15 anos. Esta seria a minha sugestão. Muito obrigado, professor Francisco Touro. Muito obrigado e a entrevista fica por aqui. Fiquem connosco.